Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a frente fria que entrou no sul do Brasil nesse final de semana e que está provocando a primeira onda de frio do inverno de 2024 no sul do Brasil. Também há uma previsão que teremos nos próximos dias uma queda acentuada da temperatura no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem de satélite da América do Sul, obtida hoje, 29 de abril de 2024, portanto, o último sábado do mês de junho, onde é possível perceber a penetração da frente fria e, consequentemente, do ar polar que vem na sua retaguarda. Então, essa parte branca que sobressai aqui na Argentina, no Uruguai, em parte do Paraguai, parte da Bolívia, sul do Brasil e também entrando aqui no Mato Grosso do Sul, na verdade representa o avanço da frente fria e também o avanço do ar polar, que está provocando a queda acentuada da temperatura, principalmente nos estados do sul do Brasil, inclusive na região serrana. Na madrugada deste sábado, tivemos temperaturas negativas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a previsão é que o frio se intensifique nesse final de semana e também no início da próxima semana. Então, as setas azuis indicam o avanço da frente fria e, consequentemente, essa faixa branca, que é uma nebulosidade que sobressai aqui nesse mapa, representa o ar polar que está avançando em direção ao território brasileiro. Moçada, querendo lembrar vocês que o mês de junho, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, capital, foi um mês de junho atípico, quando então nós tivemos inúmeros dias com máximas acima dos 30 graus, vários dias com máximas em torno de 33, 34 graus, mostrando um mês de junho totalmente atípico. Eu que moro aqui na cidade do Rio de Janeiro há 65 anos, mas vou levar em consideração o período em que eu já tinha certo entendimento, como, por exemplo, meu período de criança de 8, 9, 10, 11 anos, eu nunca vi um mês de junho com uma frequência de dias tão quentes como o mês de junho de 2024. Assim como também ocorreu no Rio de Janeiro, ocorreu em outros municípios da região centro-sul do Brasil, região centro-oeste, inclusive com Cuiabá, marcando no mês de junho dias com temperaturas de 36, 37, 38 graus, totalmente atípicos para o mês de junho. Lembrando que Cuiabá, capital do Mato Grosso, é uma cidade quente, mas calor nessa proporção você vai ter lá em agosto, setembro, outubro, né, quando então os termômetros lá em Cuiabá, inclusive, chegam a ultrapassar a marca dos 40 graus. Então a região centro-oeste,
parte da região sudeste, parte da região nordeste, vem registrando temperaturas acima das temperaturas médias que são comuns para essa época do ano. Então, eu já gravei várias aulas falando sobre as mudanças climáticas em curso no nosso planeta, e eu volto a falar que existe um padrão e que este padrão não está sendo levado em consideração por muitos governos, não só estaduais, como também governos federais em várias partes do mundo. Estamos vivenciando a aceleração do aquecimento global, um padrão de temperatura que não é exclusivo aqui do Brasil e muito menos da América do Sul, que vem se repetindo em outros continentes do mundo, e é preciso ter muita atenção e escutar os cientistas, sobretudo aqueles que estudam as mudanças climáticas em curso no nosso planeta, e adotar as medidas para mitigar, ou seja, reduzir os efeitos do aquecimento global. Então, vamos para a segunda imagem. Aqui nós temos outra imagem de satélite. Esta aqui, por exemplo, ela representa a quantidade de vapor d'água contido na atmosfera, né? Quanto mais esverdeado for, né, maior será a quantidade de vapor. Nós temos aqui a imagem, né, do ciclone extratropical, cujo núcleo está passando nesse exato momento bem distante, né, do litoral do Rio Grande do Sul, mas esse ciclone extratropical foi responsável, né, pela formação dessa frente fria, e a massa polar que vem na retaguarda dessa frente fria, que inclusive causou o congelamento da água do mar nas praias localizadas no extremo sul da Argentina, na região chamada Terra do Fogo, a região da Patagônia localizada ali na área da Terra do Fogo. Imagens muito bonitas, eu não coloquei aqui, porque eu estou falando sobre a previsão do tempo em território brasileiro. Mas tivemos o congelamento do mar no litoral, lá no extremo sul da Argentina, algo que não é tão comum que aconteceu esse ano. Então aqui você tem, né, como vocês podem ver, a nebulosidade é mais intensa sobre o oceano, até mesmo porque essa frente fria ela acabou tendo uma conotação continental, ou seja, o ar polar central que está atingindo, por exemplo, nesse exato momento, o sul do Brasil, é um ar polar que se deslocou do interior do continente, do norte da Argentina, em direção ao sul do Brasil, causando essa queda acentuada da temperatura que, inclusive, provocou, na madrugada desse sábado, geada em vários municípios do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Aqui nós temos outra imagem de satélite, também mostrando essa questão da nebulosidade. Aqui nós temos a faixa, né, em que mostra a presença de uma nebulosidade maior, inclusive com nuvens, mas essa frente fria não se caracteriza por provocar chuvas intensas por onde ela está passando. Inclusive, mesmo no interior, nesse exato momento, existem áreas com céu nublado e muito pouca chuva. A chuva que tem caído tem sido sob a forma de garoa e não aquela chuva persistente, chata, que normalmente acompanha uma frente fria, porque as frentes frias, dependendo, claro, da sua velocidade de deslocamento, elas podem causar vários dias de chuva, e chuvas representadas principalmente por pancadas leves a moderadas e também por garoa. E aqui você tem, mais uma vez, representado aqui, entrando lá no Rio Grande do Sul, o ar polar. Essa imagem de satélite também foi obtida neste sábado. Então você pode perceber que no interior do Brasil
né, principalmente aqui no Mato Grosso, Goiás, a nebulosidade praticamente inexiste. Então nós temos aqui o ar quente e seco, com temperaturas elevadas, mas a previsão é que muitos municípios, inclusive do Mato Grosso, Cuiabá, por exemplo, a capital, venha registrar uma queda de temperatura e no domingo a temperatura venha ser bem mais baixa do que a temperatura que está sendo registrada hoje. Ainda há pouco, às 13 horas da tarde, eu verifiquei a temperatura em Cuiabá, estava em 34 graus, ou seja, o ar polar ainda não chegou lá, o tempo estava parcialmente nublado, umidade do ar muito baixa, enfim. E a expectativa dessa frente fria é que ela pudesse levar chuvas para a região do Pantanal Mato-Grossense e, consequentemente, né, essas chuvas iriam, se não extinguir por completo os incêndios, porque dependendo de onde ela caia, se atingir todo o Pantanal ou se atingisse todo o Pantanal numa intensidade moderada, consequentemente nós teríamos a extinção desse incêndio que está devastando a região do Pantanal Mato-Grossense. Esse incêndio ou esses incêndios, que na verdade são vários focos de incêndio que estão acontecendo nesse momento na região do Pantanal. Não nesse momento, claro, né? Essas queimadas, esses incêndios já se estendem por semanas e nós temos um esforço muito grande dos bombeiros, brigadistas, né? Na tentativa de conter a propagação desses incêndios. Aqui nós temos outra imagem de satélite, as duas imagens, essa do dia 28, onde você pode ver a faixa branca, que é a faixa de nuvens, essa faixa branca mais intensa é a faixa de nuvens, onde há maior nebulosidade, e aqui você percebe a frente fria, já no sul do Brasil, inclusive com nuvens passando ao largo de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim. E essa imagem, que é a mais importante do dia, mostra, né, esse centro de alta pressão com 1029 milibar, ou seja, um centro de alta pressão que está trazendo esse ar frio do interior, aquilo que eu disse ainda há pouco. Essa massa polar está se deslocando do interior em direção ao sul do Brasil. Então, por ser um ar polar de origem continental, esse ar polar, né, ele é seco, e sendo assim, a possibilidade dele causar chuvas volumosas ou até mesmo chuvas moderadas é praticamente zero. Então, hoje, inclusive, no sul do Brasil, em boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, o tempo está bom, temos áreas com céu limpo, temos áreas com céu parcialmente encoberto, porém, nós temos em vários municípios temperaturas muito baixas. Ainda há pouco eu vi a temperatura da cidade de Uruguaiana, que fica lá no sul do Rio Grande do Sul. A temperatura estava em 10 graus por volta das 13 horas da tarde. Em Porto Alegre estava 12 graus. Então imagina-se que durante a madrugada essa temperatura vai ficar próxima de zero e nós teremos mais uma vez eventos de geada. Mais uma vez eu falo que essa tonalidade branca que sobressai aqui nessa área representa o ar de natureza polar que está exatamente nesse momento atuando sobre o Chile, Argentina, Uruguai, parte do Paraguai, sul do Brasil, enfim. Aqui no Rio de Janeiro, capital, por exemplo, nesse momento o dia está parcialmente nublado, está fazendo calor. A temperatura máxima do Rio de Janeiro hoje deve ter encostado nos 30, 31, 32 graus. A previsão era que a máxima seria de 32 graus. Começou a ventar um pouco antes do almoço, mas não foi nenhum vento assim extraordinário. Um vento forte, natural, que representa, na verdade, a aproximação de uma frente fria, antecede a chegada do ar polar. Mas ainda no momento, são 14 horas e 40 minutos, a temperatura está muito alta aqui no quarto, onde eu estou gravando essa aula.
Eu estou suando, está muito abafado, até mesmo porque eu não posso ligar o ar-condicionado nem o ventilador, para não dar interferência no áudio da gravação. Aqui nós temos outro mapa cujo objetivo é mostrar a vocês a previsão da temperatura. Essa parte roxa é onde a temperatura mais vai cair aqui no norte da Argentina, no Paraguai, no Rio Grande do Sul. É onde o ar polar vai causar temperaturas mais baixas. Como eu disse, o ar polar já entrou, porém o ar polar ele recebe um reforço nesse sábado e a temperatura de sábado para domingo e de domingo para segunda será uma temperatura bem baixa em várias áreas do sul do Brasil, com temperaturas negativas, inclusive com geadas, principalmente nas áreas de Planalto e nas áreas de Serra. Previsão de neve não existe, porque, como eu disse, esse ar polar é de natureza continental, o ar seco, e para que haja precipitação de neve, é preciso que tenha umidade no ar. E a formação de um centro de baixa pressão próximo da costa, e sendo assim, ar úmido encontrando-se com ar polar muito forte, aí criaria as condições ideais para a precipitação de neve. No momento, não há previsão de precipitação de neve no sul do Brasil. Aqui nós temos um outro mapa que já projeta, essa onda de frio que entrou aqui no Brasil, que é a primeira onda de frio do inverno. E aqui nós temos, nessa área que está aqui, queda da temperatura menos persistente, inclusive aqui no município do Rio de Janeiro, a previsão é de uma queda da temperatura em torno de 10 graus mais ou menos, em relação à máxima prevista para o dia de hoje, sábado, e a máxima prevista para o dia de amanhã, domingo. Nessa parte azul intermediária, onda de frio. A onda de frio se caracteriza quando a temperatura está 5 graus ou mais abaixo da temperatura média para essa época do ano. Repare que a onda de frio vai atingindo aqui o sul do Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, sul de São Paulo, chega até aqui no extremo sul do estado do Rio de Janeiro e também na zona litorânea do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. E essa cor azul mais escura, queda significativa de temperatura, é onde nós teremos a ação do ar polar, ou seja, da massa de ar polar, com maior intensidade, causando assim um frio, ou seja, está sendo previsto um frio intenso, Claro que o pessoal lá do sul está acostumado a esse tipo de situação nessa época do ano, mas nós teremos as menores temperaturas do ano, até então registradas, nesse final de semana, início da próxima semana lá no sul do Brasil. Aqui nós temos uma outra imagem de satélite. Eu estou reunindo aqui várias imagens de satélite de diferentes institutos de meteorologia para mostrar a vocês a área de abrangência da onda de frio. E como eu disse a vocês, essa onda de frio será mais intensa no sul do Brasil, como mostra aqui nessa imagem. Essa imagem azul bem escura aqui a gente não leva em consideração, porque é a Cordilheira dos Andes, então o efeito altitude faz com que as temperaturas lá em cima fiquem normalmente baixas. E quando entra uma massa polar, essas temperaturas ficam mais baixas ainda. Então, como vocês podem ver, mais uma vez, através desse mapa, essa onda de frio atingirá mais o sul do Brasil e nós temos aqui também áreas do sudeste, principalmente leste de São Paulo, zona da Mata Mineira e sul do Rio de Janeiro, sob efeito desse ar frio. Porém, não teremos aquilo que nós chamamos aqui na cidade do Rio de Janeiro de onda de frio. Aqui nós temos a previsão da temperatura para a região sudeste no dia 30 de junho de 2024, ou seja, no próximo domingo. Repare que em boa parte do interior as temperaturas permanecerão elevadas. A parte vermelha ela oscila
de 25, a parte rosa a 30 graus, como vocês podem ver aqui. A parte marrom de 30 a 35, você pode ver que boa parte do centro-oeste vai estar com esse padrão de temperatura. E até mesmo, né, nós temos aqui temperaturas bem elevadas nessa região, né? E, enfim, repare mais uma vez que essa onda de frio é mais intensa, né? Principalmente aqui em São Paulo, leste de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro e região serrana. Onda de frio não, né? Vamos dizer, os efeitos dessa frente fria serão mais sentidos nessa área. Porque onda de frio você precisa ter uma sequência de dias com temperatura média 5 graus abaixo da temperatura média para uma determinada época do ano. Aqui nós temos a previsão de geada para os dias 29 e 30 de junho. Esse mapa aqui é o do dia 29, hoje, né, já ocorreu geada no amanhecer, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Repare que a geada se espalha no dia 30, boa parte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, atingindo também a previsão, um pedaço do Paraná e o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Então, áreas onde os efeitos dessa massa polar serão mais sentidos. Aqui nós temos a previsão do Climatempo, outro excelente instituto de meteorologia, que dia de sábado, aqui é o mapa de domingo, 30 de junho. Repare, a previsão de geada é mais ampla do que a previsão feita pelo Metsul. Então, claro que cada instituto de meteorologia tem, logicamente, né, os modelos europeu, modelo americano, modelo canadense, por aí vai. Em cima dos modelos estrangeiros é que os meteorologistas fazem as previsões. Então, repare que no domingo, boa parte do sul do Brasil tem previsão de geada, assim como no dia 1º de julho, boa parte do sul do Brasil com previsão de geada. E aqui nós temos, por exemplo, os dois tipos de geada, já que eu estou falando de um tipo de precipitação atmosférica. Aqui é a geada negra. Por que ela é chamada de geada negra? A geada negra, ela ocorre quando o ar está muito frio, com temperaturas negativas, e o ar está bem seco. Então, consequentemente, esse frio intenso irá provocar a queima do interior dos caules das plantas, que vão ficar preto, e muitas plantas acabam morrendo. Então essa imagem aqui, você pode ver essa planta aqui com a folha verdinha, não foi atingida, né? A geada negra não queimou a planta, e aqui você vê a plantação, né? Essa aqui é uma plantação de café, as folhas já totalmente queimadas pelo efeito da geada, e quando isso acontece, a chamada geada negra, produtores rurais têm um grande prejuízo. E aqui nós temos a geada branca. A geada branca ocorre quando o sereno ele entra em contato com uma superfície cuja temperatura está abaixo de zero. Então, isso faz com que as gotículas de água que compõem o orvalho ou o sereno se congelem sobre a superfície, sobre a relva, sobre as folhas das plantas. Então, esse tipo de geada não é tão nocivo para as plantas como a geada negra. A geada branca ocorre sempre em função de noites muito frias e com a presença de ar úmido, criando as condições assim para que o sereno, né, ou o orvalho precipitem, e quando o sereno ou o orvalho entram em contato com uma superfície cuja temperatura está no ponto de congelamento da água, essas gotículas de água que formam o sereno ou o orvalho se congelam, formando a geada branca, que deixa a relva com essa tonalidade branquinha. Chama atenção aqui o pinheiro do Paraná, que é a árvore símbolo da mata das araucárias. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Essa aula de hoje foi, na verdade, uma previsão do tempo, uma vez que a previsão desse inverno
é que nós tenhamos pouco frio, né? Venha a ser um inverno com temperaturas médias acima do que nós estamos normalmente acostumados a ver. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estamos no dia 29 de junho, ainda não teve uma massa polar forte que chegasse aqui no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, normalmente em abril, você tem a chegada de uma frente fria forte, uma, duas. Maio, principalmente na primeira quinzena, tem a passagem de uma massa polar forte, com aquele ar gelado, né? Enfim. Junho também você tem passagem de ar polar por aqui, causando a queda da temperatura. Eu costumo dizer que os meses mais frios do ano são, na verdade, né, da segunda quinzena de maio, o mês de junho inteiro e a primeira quinzena de julho, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E eu costumo falar que se não esfriar muito até julho, ou seja, não tivermos a passagem de fortes frentes frias até julho, consequentemente, nós teremos uma primavera quente. Claro que a primavera é uma estação de transição, vem normalmente acompanhada de chuva, mas nós teremos uma primavera quente e um verão também quente. E o que nós verificamos foi um outono quente e seco, o início de inverno quente e seco em boa parte do território brasileiro, inclusive razão pela qual a Agência Nacional de Energia Elétrica está colocando a tarifa de energia na bandeira amarela, que é a primeira bandeira tarifária que cobra uma taxa adicional para compensar o acionamento das usinas termoelétricas em função de muitas hidrelétricas do Brasil, nesse momento, estarem com volume de água abaixo do que deveriam estar para essa época do ano. Então, como a geração termoelétrica é mais cara, o aumento do custo da energia é repassado para o consumidor final. Então, o outono foi uma estação atípica, quente e seca em boa parte do território brasileiro, e o que nós estamos vendo no início do inverno até o momento, em parte do centro-sul, temperaturas elevadas, umidade do ar baixa, como aqui no Rio de Janeiro, onde então o mês de junho teve uma sequência enorme de dias com temperaturas acima dos 30 graus, e assim que fechar o mês de junho e os relatórios sobre o tempo no mês de junho no território brasileiro forem liberados, nós teremos a confirmação daquilo que eu estou falando nesse momento, que tivemos o outono mais quente até então visto no Brasil. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força no canal. Não custa nada você dar um like, não custa nada você indicar o canal para o seu amigo, seus parentes. Não custa nada você deixar um comentário, você fazer uma pergunta, porque isso fortalece o canal e a interação daquele que aqui vos fala, professor Eugênio Bastos, com os seguidores do canal, é muito importante para que nós possamos estreitar nossas relações de transmissão de conhecimento. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!